Crepúsculo dos Deuses, um dos maiores filmes de todos os tempos, está no Lendas da Tribo hoje. E quem eu chamo para comentar? Euzinha mesmo. É isso aí, Tribal. Vamos comentar hoje aí um dos maiores clássicos do cinema. Espero que você goste. Vamos lá. Salve, salve, tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um super tribo do confinamento. Mais um super tribo desses tempos difíceis de pandemia, onde nós estamos todos passando por provações e dificuldades, mas somos todos da mesma tribo e vamos superar isso, né, Mila? Vamos hoje aqui fazer um super tribo especial, mais um Lendas da Tribo, né? Nós vamos falar aqui de um dos maiores filmes de todos os tempos, Sunset Boulevard, ou, em português, Crepúsculo dos Deuses. E eu chamo aqui minha amada, minha querida Mila Bortolato. Tudo bom? Tava com saudade de fazer isso, que saudade que eu tava do Lendas da Tribo, do Super Tribo, das nossas gravações. Pena que não é no estúdio hoje, mas pelo menos a gente tá podendo fazer isso junto de alguma forma. Inclusive, a senhora precisa pegar a sua, viu? Como assim? A sua, ó. Tem. Acha que não ia ter pra você? Que isso? Eu tô querendo. Uma crítica feroz ao sistema de Hollywood. Uma reflexão sobre a fama e o ego na indústria do cinema. Esses são apenas alguns dos pontos que Crepúsculo dos Deuses, Sunset Boulevard no original, traz ao espectador. A trama se passa em 1950 em Los Angeles e mostra Joe Gillis, interpretado por William Holden, como um roteirista cheio de sonhos que ainda tenta dar um salto na carreira. Endividado, Gillis por um acaso entra na mansão de Norma Desmond, uma antiga atriz de filmes mudos, vivida por Gloria Swanson. Apesar de rica, Norma vive reclusa em sua casa e vivendo do passado. A partir do encontro dos dois, o filme toma a feição de um drama cheio de mistérios e de críticas sobre o que seria a fama em Hollywood. Dirigido magistralmente por Billy Wilder, o filme concorreu a 11 Oscar, ganhando 3: roteiro original, trilha sonora e de direção de arte. Para quem quer conhecer um clássico e gosta realmente de cinema, Crepúsculo dos Deuses é indispensável. Vamos começar a falar da importância desse filme, né? Se você quiser começar falando, é porque eu tenho muita coisa para falar a respeito das minhas impressões e opiniões. Né? Esse filme, ele é emblemático, e o Tribal, ele é um dos filmes considerados um dos grandes clássicos do cinema americano. Inclusive, ele já está na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e também no American Institute, né? Filmes onde eles colocam os filmes mais importantes de todos os tempos. Então, esse filme ele sempre está entre os filmes de maior importância de todos os tempos de Hollywood. Por quê, Tribal? Porque ele foi feito na década de 50 e ele é uma observação sobre o cinema, sobre Hollywood e sobre a questão da celebridade, né? Da mudança do tempo e a questão da fama. Ele fala sobre a questão da indústria do cinema, como ela trata as pessoas. Então é um filme muito crítico. Inclusive acho legal, Mila, que tem uma crítica da Time. Ele fala assim: o pior de Hollywood sendo mostrado pelo melhor de Hollywood. Ou seja, né? É um filmaço mostrando as questões humanas e de Hollywood. Por quê, Tribal? O filme trata assim, vou fazer um resumo, tá? É um roteirista em Hollywood tentando a sorte como roteirista. Ele é meio azarado e no começo do filme ele tenta mostrar um roteiro para um grande figurão da Paramount, que é um dos maiores estúdios de Hollywood, e ele não tem muita sorte. Ele pensa até em voltar para a cidade dele e ele está devendo o dinheiro da prestação do carro, da parcela do carro. Eles perseguem ele e ele vai parar numa casa de uma atriz
antiga de cinema mudo, que ela está esquecida, mas ela tem muito dinheiro, ela está rica, ele vai parar lá e eles começam um relacionamento até muito estranho, né? E o filme, na história, ele vai desenvolvendo esse estranho relacionamento dos dois, e é isso. E o filme, nesse período, ele vai fazendo várias críticas de Hollywood. Pronto. Então, dada a sinopse, eu acho que é um filme muito importante, além de ter uma super direção, Billy Wilder, sensacional, uma direção muito interessante mesmo. A gente pode falar depois um pouco sobre a fotografia, sobre algumas tomadas, algumas imagens que são, ainda mais para a década de 50, são muito arrojadas, né? Então tem uma direção muito bacana, muito interessante, o auge da direção dele, um elenco sensacional, atuações absurdas, mas essa temática, eu acho que para a época já era inédito, né? Falar sobre isso. Para a época já era muito inusitado falar sobre o showbiz e a decadência dos artistas e como que isso é explorado. E acho que hoje em dia também eu acho muito pertinente a gente falar desse tipo de coisa. Primeiro porque explora muito bem a questão do showbiz estar sempre buscando o que é jovem, né? E que no showbiz o artista não pode envelhecer, porque senão ele é substituído mesmo. E a arte e o artista, nessa visão hollywoodiana mesmo, quando ela envelhece, ela vai sendo substituída por outras coisas. Então, quando ele chega e se depara com essa antiga atriz, que apesar de muito rica, ela é decadente, dá para ver que todos os elementos, tanto da casa, da mansão dela, tudo demonstra parado no tempo, empoeirado, estagnado. E ela também para, né, no tempo, como ela ainda se vê como a atriz do cinema mudo e que já havia, o qual já havia sido substituído pelo cinema falado, né, pelos diálogos. Então, assim, ela já se sentia defasada, obsoleta, mas ela queria ficar resgatando o tempo todo a sua essência. E o artista, ele sofre muito desse mal. E a gente pode, quem mexe com arte pode falar isso com propriedade. No mundo artístico, e é por isso que eu acho que esse assunto é ainda muito atual, essa temática, a gente não é permitido envelhecer. E quando a gente envelhece, a gente está sendo constantemente substituído por novas caras. Eu acho que era até aquilo um pouco do que eu falei para você sobre minha opinião sobre a nova trilha do 007. Tem hora que eu acho que eu acho, olha, Tribais, tem vídeo sobre trilhas do 007, que inclusive foi um vídeo muito sucesso, assim, muito acessado, porque a gente falou muito sobre as nossas trilhas, sobre as trilhas dos filmes do 007, e acabou de sair uma trilha nova. Eu vou fazer um gancho rapidinho aqui, prometo não me alongar. Acabou de sair. Aumentaremos ela, né? Oi? Aumentaremos ela. Essa trilha saiu agora, feita agora performada pela Billie Eilish, né? Que é uma cantora muito jovem, é uma cantora que está em ascensão, que está em evidência no showbiz. E a minha opinião foi que, apesar de eu achá-la uma grandíssima cantora, eu acho muito legal essa imagem jovem, com muito talento, que eu acho que tem que ter sempre mesmo, as figuras jovens para a identificação dos jovens que estão vindo, para as novas gerações, para eles se identificarem com a questão musical. Eu achei que não foi muito, na minha opinião, adequado em visão da obra do 007, ter colocado como cantora nessa trilha. Porque a minha impressão é de que as trilhas do 007 são muito alinhadas com a imagem dos filmes do 007, que são bem noir, bem maduros, que tem uma intensidade, um punch, uma sensualidade, que eu acho que, para mim, não orna com uma imagem tão jovem. E aí eu percebi, olha só, temos tantas cantoras e cantores
E eu tô enfatizando as cantoras, porque eu acho que Voz Feminina combina muito com a trilha sonora do 007, que são altamente qualificadas, que são super experientes, que têm um estilo super que combina, mas que foram substituídas por uma imagem mais jovem. Porque é o que o showbiz quer. Ele quer explorar a imagem jovem o tempo todo. E isso dá pra ver que a personagem do Crepúsculo dos Deuses, que aliás eu achei uma tradução muito feliz em português, que eu achei super bonita essa tradução, isso não costuma acontecer. Ela tá sofrendo dessa obsolescência, né? Ela tá se sentindo completamente defasada e ela tá com aquele medo de envelhecer, ela tá o tempo inteiro apavorada por estar envelhecendo. E por isso que o showbiz é muito cruel, porque ele não permite que o artista seja humano, que ele envelheça e que as obras envelheçam. Tudo tem que parar no tempo. E é por isso que vai sendo constantemente substituído. Então, eu acho matemática muito importante a gente falar sobre o artista maduro estar obsoleto dentro do showbiz. Uma das temáticas, né? Eu acho que como você bem observou, Mila, essa é uma das temáticas, né? Você falou da direção. O Billy Wilder, ele simplesmente conduz o filme de uma maneira muito enxuta. O filme não tem cenas desnecessárias. Todas Exato. As cenas são muito bem encaixadas. É um filme linear, é um filme que não tem barriga, é um filme que você assiste, todas as cenas são importantes. Todas as cenas são... Isso é a questão da direção. Isso é uma coisa assim, direção, brilhante, brilhante, brilhante. Fora isso que você falou, Mila, o filme fala da questão do tempo pro artista e pro cinema. Ele estava fazendo assim, as coisas mudam. As coisas mudam. Você tinha o cinema mudo, com seu auge, né? Inclusive, a própria Gloria Swanson, que faz a Norma Desmond, que faz a atriz, ela foi uma artista de cinema mudo. O Eric von Streimer, que é o mordomo Max, também foi um ator de cinema mudo na vida real, inclusive diretor. Inclusive, que ele fala assim, eu fui um diretor, aquilo é verdade, ele foi um diretor de cinema mudo. O próprio Cecil B. DeMille, que participa, né, das cenas, também foi... Ou seja, ali é uma crítica, olha, nós todos fomos de cinema mudo, só que agora a realidade é essa. Inclusive o Cecil B. DeMille fala para ela, né? Mudou muita coisa. Aí que entra a reação do artista. O artista, o ego, né? Como você falou, o ego, eu não quero ser esquecido. Eu quero estar sempre, eu quero ser eterno, eu quero ser uma estrela, o ego. Porque no momento que você está lá em cima, de repente você vai na rua, ninguém te conhece. É uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas. As pessoas muitas vezes não suportam, e dá para perceber na personagem da Norma, ela tem um pouquinho de loucura, já desde o começo, dá para perceber. Sim. Assim, não vou falar loucura no início, mas você percebe que né? Ela não está no melhor das suas faculdades mentais. No começo. Por conta de viver no passado. Isso que você falou, Mila, também, da temática, a nossa sociedade é assim. A nossa sociedade capitalista valoriza o jovem. Isso. Tudo é voltado para o jovem, principalmente a partir dos anos 50, 60, porque o jovem é consumidor, ele vai consumir mais tempo. O idoso e a pessoa mais madura, ela não é interessante. Nem no aspecto estético, nem no aspecto, né? Você pega os comerciais de cerveja, não passa o boteco da esquina onde tem aquele monte de barrigudo tomando cerveja. Não, aquilo lá é feio. Tem que ser um monte de gente bonita, mulheres bonitas, jovens, todos nos bares, felizes, tomando cerveja. A realidade é outra, é o barrigudo. Mas vai mostrar isso na televisão? Então, e como você falou, tem mais de uma temática. Tem um lado da obsolescência programada do artista e também tem a questão do artista que reage a isso, como que ele reage. Existem artistas que tentam se renovar e tentam se adaptar, na verdade,
às novas condições que estão aí acontecendo, e existem aqueles também que pararam no tempo, que resistem a isso, que resistem às mudanças e ficam feridos no seu ego, então eles não envelhecem, eles ficam tentando travar o próprio envelhecimento com medo de sumir, né, ou daquilo que ele tinha feito ter perdido o significado. Então, às vezes, a pessoa fica rodando nas mesmas práticas, nos mesmos movimentos, que é o que ela demonstra de um jeito muito legal. A Norma, ela mostra de um jeito muito claro, né, é uma direção muito... ao mesmo tempo que eu acho que ela é sutil, eu acho que é bem escancarada, porque eu acho que deve ter sido meio chocante à época falar-se assim do showbiz de uma forma meio denúncia, mas também meio jocosa, assim, que ela está com medo de envelhecer porque ela não dá conta de fazer outra coisa que não que ela fazia. Ela não quer, na verdade, não que ela não seja capaz, mas ela não quer, ela quer continuar a artista do cinema mudo. Então ela reclama ao começo do filme sobre começaram a falar no cinema. Mas isso mudou. Outra relação que eu achei muito legal foi ela usar da figura do Chaplin como também a crítica ao cinema falado, porque ele também criticava o cinema falado porque ele era o artista do cinema mudo, né? Ele era a figura do cinema mudo. Então, a cena em que ela imita o Chaplin, que ela se veste de Chaplin, é um jeito dela dizer também, é um jeito dela protestar sobre o cinema novo que estava saindo ali, que já sobre ter defasado o cinema mudo. Então eu acho que é muito interessante a temática, porque ela aborda vários outros subtemas: o artista, o envelhecimento do artista, o showbiz em geral, que procura a juventude sendo enaltecida por uma sociedade em geral, a excentricidade de uma pessoa, quando ela tá, o limiar tênue entre a excentricidade do artista e a loucura. Então, que a gente vê que ela chega na loucura mesmo, justamente porque adoeceu de não poder fazer o que ela fazia, o que ela achava que era a única coisa que ela sabia fazer. É bem delicado, eu acho que é até emocionante para quem é artista assistir a um filme desse. Toca em muitas questões que são dolorosas para a gente, assim, e também problemáticas, que a gente tem que ficar sempre pensando. Então, é fantástico. E o nome do filme é sensacional, né? A questão do crepúsculo dos deuses, né? As pessoas estarem mais velhas, né? O pôr do sol para os mais velhos, para quem já está lá atrás, para quem já foi passado para trás, assim, pelo tempo. Então, eu achei uma tradução belíssima do título do filme, o que realmente, às vezes, a gente vê que peca muito, e porque tanto o nome original Sunset Boulevard, que é onde acontece isso tudo, o lance de chamar de Crepúsculo dos Deuses, eu achei uma sacada genial. Eu achei o nome em português mais bonito do que o nome em inglês. De fato. E além de ser mais bonito, eu acho que ele mostra bem a questão eu fico com pena dela. Tem momentos em que eu fico com muita pena dela quando ela quer seduzir o Joe, personagem do William Holden. Não é acho que nem seduzir. Ela quer mostrar pra ele quem ela era. E ela vai mostrando, fazendo aquilo lá. Eu fico com pena dela. Pena mesmo durante o filme. E eu acho que, no caso, eu sinto mais pena dela conforme ela vai tentando voltar no tempo, e ela não vai conseguindo. Por quê? Não vai. Porque aí entra outra crítica. Hollywood é cruel. Ali é a figura do winner. Não tem lugar para o loser. Então, você pode ver que ela entra ali, já não é conhecida, né? Já não é a grande estrela. E isso, você acabou de falar, eu acho que para o artista deve ser muito, muito, muito ruim. Sim, dolorido. Deve ser uma coisa muito dolorida. E ela começou a carreira, se eu não me engano, no filme, eles contam com 17 anos.
Então ela nunca fez mais nada. Aí entra a questão da exploração, né? Você entrar muito jovem no show business e de repente você não saber lidar com a questão da fama, tudo isso. E o Cecil B. DeMille, o grande diretor, quando ele faz a participação ali, quem que é o Cecil B. DeMille? É o cara que fez os 10 Mandamentos, é o cara que fez o grande espetáculo da Terra, né, se não me engano, o filme. É o cara que fez Cleópatra. Ele é a representação do establishment de Hollywood. E apesar de ter feito filmes mudos, ele se reinventou e foi um dos grandes fundadores da Academia de Cinema. Então ali ele está reencarnando a Hollywood. Fala assim, ó, você não serve. Agora a Hollywood aqui é essa. E você pode ver que ele trata ela muito bem na frente. Depois, atrás, ele é muito seco. Ele desdenha dela. Quer dizer, aí a gente entra na falsidade. Que pode... Eu já vi muitos artistas dizerem assim: quando eu estava no auge, todas as portas eram abertas para mim. Depois que eu entrei no momento de queda, poucas se abriram, todo mundo virou as costas para mim. Eu já vi vários artistas falando isso. Um dos fatores que faz o artista decair, além da rotatividade absurda de novos artistas como uma figura em evidência, então sempre tem que ser cada vez mais jovem e tal, além disso, é a desumanização do artista. O que acontece? Você tira o caráter humano do artista, ele tem que virar uma figura quase que intocável, um produto. Sim, a pessoa vira um produto. E o produto, quando ele envelhece, ele perde o interesse, né? O produto, quando ele perde os seus atrativos, ele é descartado. Ele perde a sua função, ele é descartado. Então, o que é perigoso dentro do showbiz é que quando você está no auge, quando o artista está no auge e está sendo reconhecido e amplamente, as pessoas estão convidando o tempo todo para fazer coisas, está em evidência, o conforto que ele é colocado cega muito a possibilidade dele de não ter mais nada daquilo, mais ainda pelas pessoas que o cercam, né? E que os oferece oportunidade. O que é mais dolorido de ver nisso é que o artista foi tirado da condição de humano e todas as suas características humanas, quando demonstradas, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, ele é tirado logo de cena, porque o artista tem que ser uma entidade, uma figura, um produto que tem que se comportar de uma forma previsível como um produto. Então a gente não precisa ir muito longe. Nos tempos atuais, a gente pode falar de grandes artistas, principalmente vou falar assim do mundo da música, por exemplo. Atores e atrizes, é uma infinidade de casos da gente falar sobre isso também, sobre decadência e os comportamentos desses artistas e como que eles tentaram voltar ao mundo, ao showbiz e como que eles voltaram. Mas no mundo pop, por exemplo, né, a gente pode falar até da Britney Spears em 2007, o surto que ela deu, né, ela já não, a pessoa não dá conta. No mundo pop existiu muito isso e existe muito isso. No mundo do cinema existe muito isso. No mundo do rock and roll existiu isso também. E todas as reações dos artistas diante dessa crueldade que é o showbiz foram diferentes, mas foram por conta da decadência inevitável, extremamente cruel, sabe? É muito difícil a gente assistir a isso e falar assim, olha, viver de arte é você ser constantemente desumanizado mesmo. Você não tem direito de... Então, um artista que está em depressão, um artista que passa por uma doença, um artista que tem que ser afastado por uma questão... Não tem direito a isso, né? Não tem direito. Então, ele já é substituído, ele é, assim, a imagem dele
negativada. Então, nossa, é bem doloroso. Por isso que dá muita pena dela, porque por isso e por outras razões, o desespero em que ela se coloca, né? Ela quer voltar a se sentir jovem, capaz de seduzir um homem mais jovem. E ela quer se sentir capaz de fazer sucesso. Se ela sair do delírio e ela se deparar com a realidade, ela não consegue. Não consegue. Ela sucumbe. Além disso, não sei se você concorda, tem a outra parte de Hollywood, que é aquele monte de gente que tenta a sorte em Hollywood e não consegue. Ele tá todo momento ali, roteirista, e manda um monte de coisas e nada. A Beth, que é a aspirante também, a roteirista, viu o que ela fala? Minha família toda trabalhou no cinema. E eu tive que mudar o meu nariz para fazer um teste. Aí depois, eu acho aquela personagem tão fantástica, ela fica pouco tempo na tela, que ela tem uma doçura muito legal, aquele personagem. Inclusive, né, Mila? O filme foi tão fantástico que William Holden, que é o Joe, concorreu ao Oscar, a Gloria Swanson concorreu ao Oscar, Billy Wilder concorreu ao Oscar, o Eric von Stroheim, que é o Max, concorreu também ao Oscar. A personagem que fez a atriz que fez a Beth também. Quer dizer, e também concorreu ao melhor filme, né? Apesar de não ter ganho. Foram quantas indicações? 11? Foram 11. 11 indicações. E ganhou? Trilha original, direção de arte, roteiro original. 3 prêmios Oscar. E sem contar o tanto de Globo de Ouro que já ganhou, né? Globo de Ouro ele ganhou. Se eu não me engano, acho que ela ganhou também. Ela ganhou. Mas assim, agora o negócio que eu gosto muito do filme, a trilha. Não é a toa que ganhou o Oscar. Tanto que quando ganhou o Oscar, a trilha, ela começa já no início, assim, ela te dá um choque, aquela coisa meio de suspense, e a coisa meio, o filme é meio gótico, né? É preto e branco o filme, ele passa em preto e branco. O cenário, a casa abandonada, tudo muito sufocante, muito... Nossa, tem aquele aspecto meio tenebroso, a questão do envelhecido até traz um pouco da mórbido, né? Traz um pouco Parece aqueles filmes de terror da Universal. Sim, aquele... não tem aquela coisa meio do filme do terror, parece que dá uma coisa... O próprio Max, ele tem aquela coisa de um mordomo de filme de terror, né? Uma coisa quase familiar, né? Parece pra caramba o Tio Chico. Tem toda aquela coisa tenebrosa, assustadora, né? Começa com o velório do macaco. Aquilo é perturbador, sabe? Seria o sentido dele dizer, assim, que, sei lá, ela tava tão, assim, fora de si, que até um macaco que representava algo pra ela? Talvez, eu acho que era a questão da carência dela ser tão profunda, ela era de uma carência, de uma solidão tão profundas, que ela acabava canalizando toda a emoção afetiva dela, as possibilidades afetivas de relacionamento, para um macaco, né? Para um bicho, para uma outra figura, porque ela não tinha pessoas ao lado dela. Tanto que é triste de ver que eu não sei se é a festa de Ano Novo, né? Acho que é a festa de Ano Novo, que tem lá os músicos tocando, a festa rolando e só os dois. Ela não consegue ter convidados, né? Tipo, ela não tem gente ao lado dela. É um filme, assim, muito, muito legal. Dá pra você tirar várias coisas dele, as atuações. Não sei se você viu a hora que ele está jogando carta com os outros. Além de ela mesma, Gloria Swanson, ter participado de filmes mudos, o Buster Keaton tá ali, jogando bridge. O Buster Keaton, eu já vi, assim, muito tempo na internet. Não sei quem que tava mostrando, acho que no YouTube. Era filmes do Buster Keaton. Ele fazia comédia muda, só que era aquelas comédias à la Charlie Chaplin, só que um humor muito mais físico. Manja? Em cima de um prédio, escorrega, papelão. E ele lá jogando bridge, pode ficar a própria cara dele, meio assim, né? Engraçada, né? E engraçado que todos ali trabalharam com cinema mudo, né? Já comentamos aqui. Todos eles.
muito interessante. O que mais? Então, aspecto crítico. Eu acho que assim, para finalizar essa questão do aspecto do filme, acho que é uma constante crítica. O que é interessante também é que a contraposição a essa crítica é o personagem do Joe, né? Que ele faz de tudo. Ao começo ele quer se aproveitar da situação e remendar um roteiro mal escrito dela, né? Então ele quer ficar remendando o roteiro só em troca do dinheiro que ele precisa lá para se refazer. E conforme o tempo vai passando do filme, ele percebe o tanto que pode ser tóxico esse ambiente, tanto que ele abre mão de absolutamente tudo, né? Então, ele quer voltar a ser uma pessoa normal, né? Ele quer voltar, ele quer voltar à normalidade fora do showbiz. Então, se no começo ele estava tentando tanto se inserir no showbiz, vender algum roteiro, escrever alguma coisa, qualquer coisa que fosse, tentou com a Beth ali elaborar e ele percebe que isso não é para ele, porque quando ele se depara com a loucura em que um artista em decadência e o roteirista não é menos do que isso, pode chegar e ele desiste. Olha só, esse é o problema, né? Você tá parecendo as princesas da Disney. Logo ali aparece um coelhinho, aparece em volta ali um cervo, aquele monte de bichinho em volta de você. Aqui no meu ouvido. Gente, sério, vai grudar no meu cabelo. Aí, sai. Mas eu ia comentar sobre isso. Ele simplesmente no final perde a ilusão. Ele fala, isso aqui é ilusão. Inclusive ele dispensa a Beth. Também, porque a magia toda, né? Ele fala assim, não, ele perde a ilusão de tudo. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui, né? E eu acho fantásticas todas as atuações, uma direção maravilhosa. É isso aí. Tem que recomendar, né, Mila? Recomendei pro Tribal. Tribal, eu recomendo muito o filme Crepúsculo dos Deuses, por muitas razões, das quais falamos aqui um pouquinho. E também recomendo porque se você gosta de cinema, é um show de direção, de atuação, de roteiro, um roteiro bem amarrado, ótimo gosto em direção de arte, em cinegrafia, em atuações e uma história fantástica que dá pra gente depois ficar batendo o maior papo. Então, se vocês assistirem, manda pra gente alguns comentários pra gente discutir mais um pouquinho, conversar, trocar umas ideias, que é legal a gente ter troca sobre isso, né? Muito obrigado, Mila, mais uma vez. Depois que passada a pandemia, vamos nos encontrar em estúdio, vamos trazer mais lendas da tribo, vamos comentar desde já a nova trilha do 007, que a gente vai deixar marcado. E é isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, do nosso encontro. Por favor, se você gostou aí, se inscreva no canal, curta, dê um like pra gente, nos acompanhe pelas redes sociais, agora também no site www.super-tribo.com. Estamos no site agora. E é isso aí. E não se esqueça, mesmo distante, apesar de tudo, somos todos da mesma tribo. Isso aí. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.